Meu carro quebrou no meio da estrada deserta. Vulnerável, sozinha, com medo do que poderia vir. Foi quando ele apareceu, alto, bruto, com olhos que queimavam mais que o sol do meio-dia. Sem perguntas, sem explicações, ele me levou para sua fazenda isolada. Lá, me deu comida, me tirou do frio e me olhou como se eu já fosse dele. Naquela noite, não houve pedidos, apenas um fogo contido que explodiu em beijos demorados, toques proibidos e uma paixão que incendiou minha pele e alma. Apaixonados do Tubeflix, ajude a manter o nosso canal ativo fazendo a doação de apenas R$1. A sua ajuda significa muito para nós. A chave Pix está fixada em nossa descrição. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O motor do meu carro parou abruptamente no meio da estrada de terra, como se o destino quisesse que eu ficasse ali, sozinha, exposta ao silêncio pesado daquela região remota. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho. Uma ameaça silenciosa. O frio já começava a se infiltrar nos ossos, e a sensação de vulnerabilidade me dominava. Foi então que ele apareceu. Primeiro, um vulto. Depois, ele, alto, com ombros largos e uma postura imponente que parecia dominar o espaço ao redor. Seu rosto, marcado pela vida dura do campo, estava tenso. E seus olhos, escuros e impenetráveis, me estudavam como se eu fosse um desafio a ser conquistado, ou um inimigo a ser eliminado. Carro quebrado? A voz era grossa, seca, quase um comando. Não havia gentileza ali, nem uma pergunta. Apenas a autoridade bruta que parecia pulsar em cada palavra. Sim, respondi, sentindo o frio aumentar, não só pelo vento, mas pelo olhar que me penetrava. Ele deu um passo à frente, silencioso, e examinou o veículo como um caçador avaliando a presa. Depois, sem explicar nada, virou-se e caminhou em direção a uma trilha que levava à sua fazenda. Venha, disse simplesmente. Sem alternativas, peguei minhas coisas e o segui, hesitante, consciente de cada passo, cada sombra que se aproximava, o Esson. Chegar à sua casa, a rusticidade era evidente. Uma construção robusta, simples, sem frescuras. Ele abriu a porta, fazendo um gesto sem cerimônia para que eu entrasse. Dentro, o cheiro forte de madeira, terra e fogo me envolveu. Ele desapareceu por um instante e voltou com um prato simples de comida. Sem dizer palavra, colocou diante de mim. Seus olhos não desviavam dos meus, carregados de um misto de julgamento e algo indizível, como se já soubesse que aquela mulher frágil em sua frente não era tão simples quanto parecia. Você vai ficar aqui, ele declarou, firme, a arrogância evidente. Meu corpo se enrijeceu. Aquela não era uma oferta. Era uma ordem. Por quê? Arrisquei perguntar, desafiando o tom. Ele me fitou, um sorriso curto e frio nos lábios. Porque agora você é minha. Aquelas palavras caíram como um golpe, inesperadas e perigosas. Meu coração disparou, mas não de medo. Algo dentro de mim despertou. Uma chama que recusava se apagar. Ele se virou sem mais explicações, deixando no ar um silêncio pesado, eletrizante. E naquele instante, eu soube. Aquela noite não seria, como todas as outras. Ele não pediria permissão. Ele tomaria. E eu, por mais que tentasse, já estava perdida. A madrugada chegou pesada, preenchida apenas pelo silêncio quebrado pelo crepitar da lareira. Eu podia ouvir sua respiração firme do outro lado da sala, enquanto tentava não parecer frágil. Porque naquele momento, ser frágil era tudo o que ele esperava de mim. Mas eu não seria mais aquela mulher vulnerável da estrada. Dentro de mim, uma determinação silenciosa começava a crescer, forte e inabalável. Ele voltou da cozinha com mais uma xícara de café e me lançou um olhar de canto, desconfiado, como se estivesse tentando decifrar o que eu realmente escondia. Você não é como as outras, murmurou, a voz rouca, quase sem querer admitir. Eu o encarei, firme,
sentindo meu sangue ferver com aquela mistura de desafio e atração. Não vim aqui para ser mais uma, respondi, com a calma de quem sabe exatamente o que quer. Ele franziu a testa, a mandíbula tensa, e se aproximou, deixando o ar carregado, de uma tensão quase palpável. Ainda não entendi o que está fazendo aqui, disse ele com um tom cortante, mas havia algo na sua voz que traía a curiosidade. Eu quebrei o carro, admiti, olhando diretamente nos olhos dele. E você apareceu. Achei que isso fosse o suficiente para que me deixasse partir. Mas não foi. Ele se inclinou, o rosto a poucos centímetros do meu, e eu senti o calor do seu corpo, o cheiro forte que me envolvia. Você não sabe o que está enfrentando, disse ele, a voz baixa e intensa. Eu sorri, um sorriso que não era apenas de desafio, mas de promessa. Talvez, respondi, mas vou descobrir. Naquele instante, a frieza que ele carregava começou a derreter diante da minha força. Seus olhos, antes impenetráveis, revelavam agora uma mistura de fascínio e inquietação. Ele passou a noite me observando, silencioso, enquanto eu não tirava os olhos dele, enviando mensagens mudas de resistência e desejo contido. E eu sabia que por trás da arrogância havia algo, uma ferida, um segredo que só eu poderia alcançar. O sol ainda não havia nascido quando a casa parecia envolta em um silêncio quase sagrado. Mas dentro do meu peito, um fogo começava a arder. Uma chama que eu não sabia nomear, mas que sentia em cada batida do coração. Ele estava ao meu lado, tão próximo que eu podia sentir o calor do seu corpo, o ritmo lento e profundo da sua respiração. O fazendeiro bruto e arrogante que me levou dali da estrada agora parecia um enigma que eu queria desvendar com cada gesto, cada olhar. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Um movimento suave, quase hesitante, mas cheio de intenção. Sua mão encontrou a minha. Os dedos se entrelaçaram com uma firmeza que me fez prender o fôlego. Meu corpo respondeu antes mesmo da minha mente entender o que acontecia. Uma corrente elétrica passou da ponta dos dedos até o peito, e eu senti que algo dentro de mim despertava. Ele me olhou nos olhos, e naquele instante, toda a rigidez, toda a arrogância que eu conhecera, deu lugar a um desejo profundo, contido por tempo demais. Você é mais forte do que parece, murmurou, a voz baixa, rouca, carregada de emoção que não ousava expressar. Meus lábios se abriram em um suspiro silencioso e, sem pensar, me inclinei na direção dele. O mundo ao redor desapareceu. Só existíamos nós dois, naquele instante de entrega e descoberta. O primeiro toque dos nossos lábios foi suave, hesitante, como um segredo compartilhado entre duas almas que finalmente se reconhecem. Depois, a paixão tomou conta, sem pressa, com uma intensidade que me deixou sem ar. Seus dedos passaram pelo meu rosto, acariciando minha pele com uma ternura inesperada. Eu me permiti sentir, me entreguei ao desejo que crescia em ondas, quente e avassalador. Naquele quarto, naquela noite, éramos apenas dois corpos que se buscavam, duas almas que finalmente se encontravam. Não era apenas desejo, era o início de algo maior, mais profundo, que prometia transformar nossas vidas para sempre. Os dias que se seguiram foram um misto de fogo e resistência. Ele não conseguia tirar meus olhos da mente nem da pele, e eu sentia essa presença sufocante e, ao mesmo tempo, sedutora em cada instante. Mas eu não estava disposta a me perder completamente. Havia algo em mim que se recusava a ser consumido por completo, que exigia respeito e reconhecimento. Ele chegou naquela tarde com o olhar mais intenso que já vira. Aquela mistura perigosa de desejo e possessividade. Se aproximou sem pedir permissão, e eu pela primeira vez não recuei. Você acha que pode me domar? Perguntou, o tom desafiador, mas com uma faísca que denunciava a própria dúvida. Eu não quero domar ninguém, respondi firme. Quero que me veja,
Que me queira de verdade, não só por desejo, mas por quem eu sou. Ele me prendeu num abraço forte, aquela força bruta que fazia meu corpo estremecer, mas não me sufocava. Ao contrário, me fazia sentir viva. Você é fogo, confessou, baixinho, os dentes mordendo o lábio. E eu quero queimar com você, até o último suspiro. Não eram palavras vazias. Havia verdade naquele desejo selvagem e naquela paixão indomável que nos consumia. E eu me entreguei, sim, mas com limites, com a certeza de que meu amor não seria uma cadeia, mas uma liberdade. Cada toque, cada beijo, era uma batalha entre o querer e o respeitar, entre o fogo e a água que sou eu. Ele estava mudando, a cada dia menos frio, menos arrogante, e eu sentia crescer nele uma admiração que ia além da carne, um respeito que eu exigia e que ele começava a entender. Nessa dança entre força e vulnerabilidade, paixão e respeito, descobríamos que o amor selvagem não é só entrega, mas também conquista. E eu sabia. Ele estava longe de ser o homem que eu imaginava na estrada. Ele era mais complexo, mais intenso, e eu estava pronta para o desafiar. Ele bateu à porta do quarto no meio da noite. Eu não estava dormindo. Não desde que ele me deixara sozinha naquela tarde, depois de me olhar como se quisesse me dizer algo, mas não conseguisse. Posso entrar? A voz dele estava rouca, contida. Nada daquela arrogância habitual. Apenas um homem, e a dúvida nos olhos. Assenti em silêncio. Ele se aproximou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado, e pela primeira vez, ele sentou ao meu lado e não me tocou. Apenas me olhou. Eu não sei fazer isso direito. Começou coçando a nuca. Mas eu precisava te dizer algumas coisas. E se eu não falar agora, talvez nunca consiga. Meu coração disparou. Desde que você apareceu naquela estrada, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu achei que você era só mais uma da cidade. Mimada, fraca, assustada. Mas você me provou o contrário. Você me enfrentou, me desafiou e me fez ver o que eu era, o que eu estava me tornando. Meus olhos começaram a se encher d'água. Ele desviou o olhar por um segundo, como se aquilo o deixasse vulnerável demais. Eu te quero, continuou. Não só no meu quarto. Eu te quero nos meus dias. Nas manhãs em que acordo com frio. Nas noites em que o silêncio me pesa. Eu quero você na minha vida. De verdade. Ele se aproximou mais. Pegou minha mão com firmeza, mas com carinho. Eu quero te amar o tempo todo. Você é o meu mundo agora. Nunca mais vou soltar sua mão. A não ser que você me peça. As lágrimas caíram antes que eu pudesse conter. Era isso. Era o que meu coração esperava. Não promessas vazias, mas aquela verdade crua, nascida da dor e do desejo de ser melhor. E ele estava ali, me entregando o que tinha de mais puro. Eu o abracei, forte, como quem sabia que aquele amor, por mais rude e selvagem que tivesse começado, agora florescia, com raízes profundas. O fazendeiro estava se transformando diante dos nossos olhos. E eu já não sabia onde terminava o medo e começava o amor. Naquela noite, ele me levou para os fundos da casa, onde uma pequena varanda escondida dava vista para os campos prateados pelo luar. O vento era frio, mas o calor que havia entre nós incendiava tudo ao redor. Ele me olhou com uma intensidade que me fez esquecer onde eu estava. Tocou meu rosto como se eu fosse feita de seda e respirou fundo. Eu passei anos achando que não precisava de ninguém, que era melhor manter distância. Mas você chegou e destruiu cada parede que construí. Sussurrou, os lábios perigosamente próximos dos meus. E agora? Perguntei, sem conseguir conter a provocação doce em minha voz. Agora, não existe mais volta. O beijo veio lento, mas carregado. Ele me beijava como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Como se eu fosse o único alívio para a dor que ele nunca confessou sentir.
Seus braços me envolveram com força. Sua mão desceu pela minha cintura, puxando-me contra ele, como se quisesse que eu sentisse cada batida do coração dele. E eu senti. Forte, acelerado, feroz. Me levantou nos braços e me carregou como se eu fosse leve como o vento. Me deitou no sofá velho da varanda. Com cuidado, mas com os olhos queimando de desejo. Você é minha, disse, encostando a testa na minha. Minha mulher. Meu lar. Meu desejo inteiro. Suas mãos deslizaram pela minha pele como quem procura respostas. Seus lábios encontravam os meus. Depois minha clavícula, meu pescoço. E cada toque era uma confissão muda. A noite avançava e nossos corpos se entrelaçavam com um fervor antigo, como se nossas almas já se conhecessem. Ali, sob as estrelas, ele me amou como se não houvesse amanhã, com intensidade e reverência, com força e doçura. E quando tudo terminou, ele me segurou. Contra o peito, beijou minha testa e disse com a voz embargada: Você é a única que eu amei, a única que eu vou amar. Fechei os olhos, sentindo que pela primeira vez, aquele homem forte, rude e solitário, era meu por inteiro. E eu era dele. O sol nasceu tímido naquela manhã, tingindo os campos com um dourado suave. Acordei com o cheiro de café fresco e pão assando no forno. Por um instante, achei que ainda estava sonhando, mas então ouvi seus passos pesados no assoalho de madeira. E soube que era real. Ele surgiu na porta da cozinha, com o cabelo bagunçado, a barba por fazer e os olhos presos em mim. Sem dizer uma palavra, se aproximou e segurou minha mão. Vem comigo, disse, a voz baixa e firme como sempre. Caminhamos lado a lado, em silêncio, até um lago escondido atrás de uma cerca de eucaliptos. As águas estavam calmas. O reflexo do céu parecia um espelho azul. Ali, em meio ao nada, ele se ajoelhou. O fazendeiro bruto. O homem que não sorria. O mesmo que dias atrás me olhava como uma estranha. Agora, se ajoelhava diante de mim com o coração exposto. Eu não sei dizer palavras bonitas. Não sei escrever poesias. Mas o que eu sinto por você é maior do que tudo que já conheci. Meu coração batia forte demais. A respiração presa. Os olhos marejados. Ele tirou do bolso um anel simples, com uma pedra azul clara, a mesma cor dos meus olhos, como ele dissera certa vez, sem perceber que eu ouvira. Casa comigo, mulher. Fica aqui, nessa terra bruta, mas cheia de amor, me deixa cuidar de você. Fazer tua vida inteira ser segura, ser doce. Te ver com barriguinha redonda andando por aqui, com filhos correndo no terreiro e você sorrindo só pra mim. Uma lágrima escorreu sem que eu pudesse evitar. É tudo o que eu quero. Respondi com a voz embargada. Você. Essa vida. Esse amor. Ele se levantou, me envolveu nos braços e me girou no ar. Depois me beijou como se selasse um pacto antigo, eterno. Naquele momento entendi. O homem frio, solitário e rude se tornou o meu lar. E eu, a mulher que ele escolheria todos os dias. Para sempre. Você acredita que um homem bruto pode mudar por amor? Responda com sim ou não nos comentários. Vamos conversar. Eu vou esperar a sua resposta, viu? Tchau.